Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa das figuras mais poderosas e universais do nosso imaginário, o dragão. Sem dúvida. Se pensarmos bem, é uma criatura que todos conseguimos visualizar, mas que assume formas radicalmente diferentes. Completamente. Tanto pode ser uma besta terrível que um herói tem de derrotar. Exato, para salvar o reino, Sim. como pode ser um guardião divino, portador de sabedoria ancestral e de boa sorte. Sim. A nossa missão hoje, com base nas fontes que nos chegaram, é tentar perceber de onde vem este mito tão contraditório. Quer dizer, o que eram os dragões na sua origem. E porquê é que a imagem deles se partiu em duas de forma tão radical entre o Oriente e o Ocidente? Exatamente. E como é que este símbolo milenar está a ser reinterpretado e até reinventado nos dias de hoje? Certo. As fontes que temos são um conjunto fascinante de notas sobre a gênese, a arqueologia, a simbologia dos dragões e incluem até uma análise curiosa de como um sistema de cura moderno, o chamado Draconian Reiki, se apropria desta figura. Muito interessante. Ok, vamos desconstruir isto. Vamos a isso? Para começar, vamos à raiz de tudo, a palavra. E é surpreendentemente simples. Dragão vem do grego drakon. Certo. E, segundo as fontes, dracon não significava monstro alado que cospe fogo. Significava apenas grande serpente. Só isso. Só isso. A imagem original era puramente reptiliana, algo como um lagarto ou uma cobra de dimensões colossais. Sem asas, sem fogo. O que é fascinante aqui é precisamente esse ponto de partida. Como é que esta base física, quase zoológica, de uma grande serpente, deu origem a uma mitologia tão rica, tão complexa? E que se espalhou por todo o globo. Exato. A ideia partiu de algo que, em teoria, podia ser observado ou, pelo menos, imaginado como real. E depois, pronto, explodiu em 1000 direções diferentes. E é aqui que as fontes nos dão uma primeira pista que me pareceu contraintuitiva. A hipótese dos fósseis. Ah, sim? A ideia de que povos antigos, ao lavrar a terra ou explorar grutas, encontravam ossos de dinossauros, de baleias ou até de crocodilos gigantes, sem o nosso conhecimento de paleontologia. Claro. O que é que se podia concluir ao encontrar um crânio do tamanho de uma pessoa? Exatamente. A conclusão mais lógica seria que pertenciam a uma grande serpente, um dracon. Esta teoria é muito elegante porque ajuda a explicar porque é que o mito do dragão surge em tantas culturas que supostamente não tinham qualquer ligação entre si, da China à Europa. Pois é, A matéria-prima, os ossos gigantes, estava lá, espalhada pelo mundo. faz todo o sentido. Mas, então, como é que se passa de um moço no chão para um mito com tanto significado? Bem, essa teoria por si só levanta uma questão importante. Se a aspiração fóssil podia ser semelhante em vários locais, por que é que os dragões que surgiram desses mitos são tão diferentes? Certo. Por que é que o dragão chinês é uma criatura aquática e benévola e o europeu é um lagarto alado e malévolo? Claramente, os ossos foram só o ponto de partida, a tela em branco. A cultura é que pintou o quadro. Lá está. A cultura que os encontrou é que pintou o quadro. Olha, e ao ler as fontes, deparei-me com algo que eu não estava mesmo à espera. Eu esperava que as origens fossem de monstros e medo, mas as provas arqueológicas mais antigas que temos vão na direção oposta. Sim, as da Austrália. Sim. Estamos a falar de pinturas rupestres na Austrália, com cerca de 40 mil anos. E o mais incrível é que nestas representações, os dragões ou estas serpentes arco-íris não eram monstros. Pelo contrário. Eram vistos de forma totalmente positiva, como deuses criadores responsáveis pela origem do mundo. E isso é a prova de que a interpretação cultural é tudo. Para os povos aborígenes, essa grande serpente não era uma ameaça, era a própria fonte da vida. O que nos leva à grande fratura na história do dragão. A grande dualidade. Exato. Em que momento é que esta figura se dividiu, tornando-se numa besta a abater para umas culturas e mantendo-se como um deus para outras? É a grande questão. E para a perceber, as fontes levam-nos a uma viagem ao Médio Oriente e à Europa Antiga. E aqui, o dragão torna-se o vilão por excelência. Sim. Vamos focar-nos em Tiamat, da Mesopotâmia, por um momento. Ela não era apenas um monstro, era a deusa-mãe primordial, a personificação do caos original. É um ponto fundamental. A ordem, a civilização, é literalmente esculpida a partir do corpo do caos derrotado. E esse caos tem a forma de um dragão. Define o tom para tudo o que veio a seguir no Ocidente.
Exatamente. Eles representam uma força primordial, selvagem, descontrolada, que precisa de ser dominada para que o mundo dos homens possa prosperar. É a serpente de Apófis, no Egito, que tenta todas as noites devorar o sol. É a afirmação da ordem sobre a desordem. E essa ideia de obstáculo a ser superado continua na Grécia, onde os dragões são, essencialmente guardas de segurança glorificados, Isso mesmo. que os heróis como Hércules ou Cadmo têm de derrotar para provar o seu valor. Mas há outra faceta que surge na Europa, certo? A do dragão como símbolo de uma falha humana. Sim, e Fafnir, da mitologia nórdica, é o exemplo perfeito. Ele não nasceu dragão. Não, era um anão. Era um anão cuja ganância por um tesouro amaldiçoado era tão imensa que o transformou fisicamente num dragão. Aqui, o dragão não é uma força externa do caos, é a manifestação da corrupção interior. A ganância torna-nos monstruosos. Exato. E, no entanto, mesmo no Ocidente há nuances. O Ladon, que guardava as maçãs de ouro, era mais um guardião formidável do que uma força do mal puro. Ou seja, a sua função não era destruir o mundo, mas sim proteger algo. Proteger algo divino, sim. A sua função era guardar. E se mostra que mesmo aqui a dualidade já existia de forma subtil. Não era um bloco monolítico de monstro do caos. É curioso como esta imagem do dragão ocidental está tão enraizada em nós. Lembro-me de em criança desenhar dragões e eram sempre lagartos gigantes com asas de morcego a cuspir fogo para destruir um castelo. Claro. Nunca me passou pela cabeça desenhar um dragão a trazer chuva para os campos. Essa ideia para mim era completamente estranha. Porque essa é a outra metade da história a que raramente nos foi contada. Se viajarmos para o Extremo Oriente, como as fontes propõem, o guião inverte-se completamente. Na China, no Japão, na Coreia. Os dragões são os bons da fita. São mais do que bons, são divindades. São benevolentes, sábios e estão associados à água, à fertilidade, à sorte, ao poder imperial. Então, no fundo, o dragão ocidental é um bug no sistema que precisa de ser eliminado para o mundo funcionar, enquanto o dragão oriental é o sistema operativo que faz chover. É uma ótima analogia e reflete uma diferença filosófica fundamental. No Ocidente, a narrativa é muitas vezes homem contra a natureza. A natureza é caótica e precisa de ser conquistada. Dominada. O herói que mata o dragão. Exato. No Oriente, particularmente em filosofias como o taoísmo, a harmonia é alcançada através da integração com a natureza, não da sua subjugação. Numa sociedade agrária dependente das monções, uma criatura que controla a chuva não é um inimigo. é uma força vital a ser reverenciada. Por isso é que o imperador da China usava o dragão como seu símbolo. Não era para parecer ameaçador? Não. Era para se associar a essa força benevolente, poderosa e criadora. E as fontes também mencionam o caso das serpentes emplumadas. Sim, nas culturas asteca e maia, como Quetzalcoatl. Eram deuses criadores associados ao conhecimento, à fertilidade. Mais uma vez, uma criatura reptiliana poderosa que não é um monstro, mas um deus. Portanto, a divisão não é assim tão simples, tipo Oriente versus Ocidente? Não. É mais sobre culturas que viam as forças primordiais como algo a dominar, versus culturas que as viam como algo com que se harmonizar. O que nos deixa com esta herança incrivelmente contraditória. Um único símbolo que representa, em simultâneo, o caos destrutivo e a sabedoria divina. Exato. O que me faz pensar, como é que lidamos com essa herança hoje? Se quisermos usar o símbolo do dragão, por exemplo, num sistema de cura como os que as fontes mencionam, que lá desconamos? Ignoramos metade da história? Essa é a questão central da última parte da nossa análise. E a resposta que o exemplo do Draconian Reiki nos dá é fascinante. A abordagem deles é o que as fontes descrevem como filtragem simbólica. Filtragem simbólica. Ou seja, olham para os dois lados da moeda do dragão e, conscientemente, escolhem um. Sim. As fontes são claras. Este sistema moderno ignora deliberadamente toda a faceta de fera destruidora, de caos e ganância, e foca-se exclusivamente nos aspectos divinos e positivos. Em termos práticos, significa que o sistema absorve os atributos de sabedoria, de abundância, de boa fortuna, de proteção, que são inspirados diretamente nas tradições orientais e naquelas origens criadoras australianas. Certo. Os dragões, neste contexto, não são bestas. As fontes descrevem-nos, e eu cito, como espíritos de uma dimensão de luz que assumem uma roupagem astral para ajudar na cura. É uma transformação completa do símbolo. O guardião de tesouros literal das lendas, como o Fafnir, que
que guardava ouro por ganância, Sim. aqui é transformado. É transformado num guardião sagrado da energia cósmica. A energia do dragão passa a ser uma ferramenta para o que eles chamam de ascensão espiritual. Mas há uma certa ironia nisto, não há? Como assim? Ao filtrar o símbolo para o purificar de todos os seus aspectos negativos, este sistema moderno está, na verdade, a fazer exatamente o que as culturas antigas fizeram: pegar numa figura arquetípica e adaptá-la para servir a sua própria visão do mundo. Ou seja, não estão a descobrir a verdadeira essência do dragão. Não. Estão a criar a sua própria versão, tal como os chineses, os babilónios ou os gregos fizeram. O processo é o mesmo, só mudou o propósito. Precisamente. Antes era para explicar a criação, agora é para o bem-estar espiritual. E levanta uma pergunta interessante. Perde-se alguma coisa no processo? Quando se retira a sombra de um arquétipo, será que ele mantém o seu poder? O poder do dragão não residirá precisamente na sua dualidade, na sua capacidade de representar tanto o nosso potencial mais luminoso como os nossos impulsos mais sombrios? É uma perspectiva crítica importante. A abordagem do sistema parece ser a de que essa faceta negativa era uma distorção posterior do símbolo original. Que era positivo. Exato, que era positivo, como vimos na Austrália. Portanto, eles diriam que estão a regressar à pureza do arquétipo antes dele ser corrompido. É uma reinterpretação que seleciona as partes do mito que servem o seu propósito. Uma curadoria do mito. Exatamente. Então, o que é que tudo isto significa? Fizemos uma viagem incrível. Começámos com uma simples, grande serpente, um dracon grego. Possivelmente inspirado em ossos de dinossauro. Sim. Vimos como essa imagem se tornou num deus criador na Austrália e depois a grande cisão. De um lado, o monstro caótico do Ocidente, do outro, o guardião divino do Oriente. E terminamos no presente, a observar como essa dualidade é resolvida através de uma reinterpretação espiritual que escolhe o seu lado preferido do mito, num processo de filtragem que é em si tão antigo como o próprio mito. No final, o dragão perdura como um símbolo universal precisamente por ser tão adaptável, é isso? Exatamente. É uma tela em branco onde as culturas projetaram tanto os seus medos mais profundos, o caos, a ganância, a destruição, como também as suas mais altas aspirações, a sabedoria, o poder protetor, a ligação com o divino. Contém tudo. Ele contém em si o melhor e o pior de nós, a ordem e o caos. É por isso que nunca desaparecerá. E isto deixa-nos com um pensamento final para reflexão. Tendo em conta o percurso do dragão, de uma possível má interpretação de fósseis a um símbolo de forças cósmicas. Certo. Levanta-se uma questão interessante sobre o presente. Que mitos poderosos estaremos nós a criar hoje, a partir das nossas próprias descobertas mal interpretadas, sejam elas tecnológicas, científicas ou sociais? É uma boa pergunta. Que ossos de dinossauros estamos nós a desenterrar agora? Nos dados da inteligência artificial ou nos mistérios da física quântica? E que dragões ou deuses irão eles tornar-se para as gerações futuras?